Bom dia, Marco. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. Bem-vindos ao canal. Eu sou Francisco, estou falando aqui através da Fernanda. Bom dia, Francisco. Vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Marco. Vamos lá. Qual que é o tema de hoje, Francisco? Hoje nós vamos falar sobre karma, né? Que é uma coisa que assombra a maioria das pessoas, mais que fantasma. Mais que fantasma. Mais que fantasma. Tá bem. As pessoas ficam muito preocupadas. Quem já ouviu falar, né? E outros chamam de outro nome, ou sentem só uma culpa que não sabe explicar, uma coisa, um desejo de agradar o outro, de ser maravilhoso, e quando elas fazem alguma coisa que elas sentem que a pessoa não gostou muito ou não aprovou, elas ficam com aquela coisa, eu não fui boa o suficiente. Então, geralmente uma pessoa, um espírito, antes de encarnar aí, que ele vem muito com essa ideia muito forte de pagar ou cobrar, né, que é uma outra forma, ele chega aí e ele fala, ele fica com aquela coisa no inconsciente de que ele tem que agradar todo mundo. E quando ele não faz isso, ele não se sente bom o suficiente, então ele está sempre em busca de aceitação. Isso interfere na vida, no trabalho, na prosperidade, em várias outras coisas. Acontece que vocês querem voltar para pagar, para cobrar. Só que quando chegam aí, se esquecem de toda a historinha, de outras vidas, do que fizeram, do que aconteceu. Né? Isso é uma bênção, podem acreditar. Tá. Acontece que vocês chegam aí e se esquecem, mas isso tá tudo guardadinho. Tem um arquivinho, né, que o Calunga chama de as gavetinhas. As gavetinhas. E fica tudo gravadinho ali, né? E trazendo essas sensações pro corpo, trazendo pensamentos. E você nem sabe por que você está agindo assim. Chegando aqui, você às vezes tem comportamentos também ligados a isso. Né? Às vezes ou do agredido ou do agressor que você foi. E aí você manifesta e faz novamente isso com alguém. Aquele mesmo alguém que você disse, eu quero vir junto para pagar ou para cobrar. Entendi. Então, você faz e sente de novo culpa. E aí você está fazendo mais karma. Né? Mas por quê? É alguém que está anotando numa cadernetinha, que vai te cobrar depois, quando você desencarnar. Olha, você veio para pagar ou para cobrar, você falou que ia fazer, e agora você não, além de não ter feito, fez mais coisa ainda, Marco. Não tem ninguém que faça isso. É você mesmo que vem para cá com essas culpas, essas cobranças, autocobranças, e você se coloca nessa condição kármica. E você entra na tal famosa roda de samsara que o povo fala por aí. E você fica voltando, porque você esquece, volta. Chega aí, faz outras coisas, vem pra cá, se cobra, volta. E é uma roda mesmo, né? Enquanto você não sai disso, enquanto você não tem a compreensão cósmica, né? Não tem não volta para essa consciência de que tudo tá certo, não cai uma folha da árvore no lugar errado, né, Marco? Não tem nada errado, que tudo tem um porquê, que tudo tem um propósito, que existe uma lei, que é a lei da ação e da reação, que funciona nesse sistema que vocês vivem aqui na Terra. E se você fizer alguma coisa para alguém, esse alguém vai ter uma resposta. Se você agredir alguém, esse alguém vai retrucar ou vai se magoar. Então imagine se todas essas pessoas ficarem sentindo todas essas culpas o tempo todo. Elas estão longe da consciência da consciência universal. E para essa consciência universal, que chamam de Deus, tá tudo certo, Marco. Porque às vezes mas eu bati no fulano, mas eu briguei com fulano, eu não posso conviver com isso. E muitas vezes esse fulano, em outra vida com você, pediu para vir nessa e tomar um tapa na cara mesmo, né? Não estou falando que é uma regra, existem situações, mas pediu porque se sentiu culpado, porque em outra vida ele fez muito pior com você. Né? Ou muitas vezes ele fez isso com você
e naquele momento acalorado de uma discussão, ele despertou a raiva que você, de quando você estava aqui no plano astral, do que ele te fez. Então existe também uma coisa, um sentimentozinho de raiva, que se não trabalhado vira vingança. E aí uma vingança que chama outra vingança, que chama outra vingança, por isso que chama a roda de Sansara, que você disse. E as pessoas falam, né? Ah, mas o assassino, fulano de tal. E muitas vezes elas mesmas foram assassinas, foram bandidas e tá tudo certo. Para a experiência cósmica, antes que achem que eu estou incentivando as pessoas a fazerem coisas horrorosas, existe uma lei né, cósmica, existe uma ética universal e existe a compreensão do que é consciência. Quando você assume essa compreensão do todo, você não consegue desrespeitar nenhuma formiga. Né? Então é automático e aí você sai da roda de Sansara. Então, quanto mais esclarecimento você tiver que não existe erro e que você tem que se perdoar das coisas porque teve tudo uma razão de ser, e é olhar daqui para frente e enxergar as pessoas com cada um com a sua individualidade e respeitar, meu povo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor da consciência cósmica, né? Respeitar que cada um tem a sua opinião, tem o seu jeito de viver, né? Se o Marco e a Fernanda gostam de meditar, gostam de espiritualidade, tem esse contato, deixem eles ser, deixem eles viverem. Viva e deixa viver. Vocês têm uma forma de agir, eles têm outra forma de agir. O grande problema de gerar tanto karma é que as pessoas não respeitam a elas mesmas e não respeitam os outros. Elas acham que elas têm que ter um padrão, né? Um padrão, viver num padrão social, e acham que todos têm que ser iguais, fazer as mesmas coisas, e quem sai da curva é esquisito. Só que não é, elas só não acham que é esquisito, elas vão e agridem. Agridem e acham que é errado. Você não pode ser assim, Marco. Né? O espírito que você recebe não é sério, porque fala de tal forma. Julgamento. Só que o mesmo dedo que aponta para frente aponta para trás. Entendi. E nisso vocês vão gerando karma. Por quê? Simplesmente não aceitam o que o outro quer. Não aceitam o que vocês são, as escolhas que os outros fazem. E por isso vocês se ferem tanto. Criam tantas expectativas. Eu quero que o Marco seja igual a mim. Se a consciência cósmica quisesse que o Marco fosse igual a Fernanda, igual a eu, Francisco, ele não fariam todos vocês diferentes, não fariam. Veja na natureza, né? Tudo tão diferente, tão rico. Por quê? Porque quer se experienciar em cada um de várias formas. E queira vocês gostem ou não, ele se experiencia no bandido, no assassino, no rei, no presidente, em todos, no né? Marco, na Fernanda e vocês que estão assistindo. Entendi. Uma pergunta final, Francisco. O karma, que é o nosso tema, então se a gente não fica nessa coisa de um vingar o outro, né? A gente só tem uma resposta, certo e errado, sim ou não. Sim. Você é culpado, eu sou inocente. Eu sou culpado, você me deve. Quer dizer, fica um cobrando o outro. Isso. É para ser assim? Como é que faz para quebrar isso? Tem que olhar de jeito diferente, é isso? Sim, né? Com consciência. Primeiro, se você... Primeiro olhar para si. Por último, olhar para si e sempre olhar para si. O que significa isso? Trabalhar o amor por si. A valorização de si mesmo. Compreender que não há erro e não há acertos. E que essa dualidade é uma coisa da experiência aqui. Mas que vocês não são um personagem. Que vocês são aqui. Vocês são almas grandiosas. Com milhares de potenciais. Já tiveram muitas e muitas vidas. Já foram pianistas, já foram artistas, já foram cantores, já foram atores, já foram tantos personagens, né? Criar essa consciência e pensar que o outro também já foi milhares de coisas. E pensar
que o mesmo que te agrediu hoje pode ter sido agredido de ontem. E aí? E que não tem erro nisso. Que vocês vieram para cá com esses sentimentos duais e vocês vivem a dualidade por isso. Por exemplo, se eu vou e dou uma mancada com você, Francisco, como é que você pode reagir, então? Uma mancada, qualquer coisinha, não precisa ser um exemplo específico, mas você se sentiu mal com alguma coisa que eu fiz. E aí você vai me vingar, o que você pode fazer para quebrar essa... Primeiramente, se eu percebo que o Marco está repetindo esses comportamentos agressivos e dando muita mancada comigo, eu tenho algumas opções. Afastamento, e não é errado, tá? Porque existem pessoas extremamente tóxicas e que não conseguem se libertar desse sentimento do karma e dessas coisas que estão rodando no inconsciente de que eu tenho que me vingar. Então ela esboça um comportamento agressivo, repetitivo com você. Tóxico. E você, se você ama a sua alma e respeita você como indivíduo, você não precisa se sujeitar a isso. Então você pode se afastar ou chegar para essa pessoa antes de se afastar e conversar, falar, olha, seguinte, eu não mereço ser tratado assim, né? Eu não sou um Marco, eu sou uma consciência que está aqui, eu estou aprendendo, compreendo também que você está aprendendo, que você tem suas questões, mas eu tenho as minhas, mas eu me respeito. Eu gostaria que você me respeitasse, né? E parasse de agir dessa forma. E se a pessoa continua, se afaste. Se afaste. Tá. Eu vou ser mal me afastando? Não. Você está quebrando um ciclo de dor. Isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria chegar, Francisco. Se a pessoa não tem essa consciência e você tem a consciência de que você não merece e não quer mais ser agredido, não importa o que você fez em outra vida. Se for assim, você nunca vai interromper esse ciclo. Cada vida é uma experiência, é um reset, é um começar de novo. Entendi. Entendeu? Então, se você não quebra isso, até quando você vai ficar trazendo novos karmas para sua vida? Então, se afaste, interrompa e cuide de você, cuide da sua alma. Porque quanto mais você cuidar de você, ficar em você, fazer as coisas que ama, você vai começar a manifestar potenciais de pintar, de escrever poemas, de trabalhar naquilo que ama, fazendo o que ama, você vai estar mais próximo da consciência cósmica. E automaticamente isso vai gerar o quê? Muito amor na sua vida. E o amor cura tudo. Obrigado, Francisco. É um prazer. Foi muito bom o seu esclarecimento. Até mais, gente. Até o próximo programa. Até.